Bíblia menciona gigantes literais e hoje vamos explorar o lendário confronto entre Davi e Golias. Não é só uma história de escola dominical, é uma busca por evidências. Arqueólogos encontraram 7 pistas que podem revelar mais sobre esse antigo conto. Das enormes ruínas de Got Golias às inscrições com o nome Golias, vamos analisar armas tão grandes que desafiam a lógica. Restos esqueléticos com 6 dedos, como na Bíblia, e a enigmática linhagem de gigantes Nefilim, Anakim e Rafa, que marcaram a história bíblica. Isso não se trata apenas de provar ou refutar as escrituras, mas de desvendar os mundos reais por trás da história, a cultura, os conflitos e as pessoas que viveram tudo isso. Existiram gigantes na Bíblia? Gigantes realmente existiram na Terra ou eram apenas metáforas usadas por antigos escritores para descrever pessoas muito grandes? Há argumentos dos dois lados e vamos analisá-los hoje. Seja crente, cético ou curioso, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos ao acampamento da religião, sou Mark Agnon, obrigado por estarem na minha tenda. Semanalmente, exploramos histórias marcantes e polêmicas de religiões do mundo todo e de todas as épocas. Pra sempre sim, e como sempre, estou acompanhado do meu querido amigo Crisos Pacabapados. E aí cara, tudo bem? Tudo certo, Mark? Bom ouvir você, obrigado. Tivemos um fim de semana maravilhoso. Com certeza nos divertimos muito, tudo está ótimo e sem problemas pessoais. Não, de jeito nenhum, tá tudo tranquilo por aqui, cara, vamos lá. Isso é sinistro. Ver a galera nos comentários entrando na nossa piada e mandando você calar a boca sempre me faz rir. Às vezes recebo um comentário, olho no celular e vejo, nunca mais ouço esse podcast. Penso, o que fizemos? Embaixo, diz, se o Criso falar mais uma palavra, penso, isso aí. Ah, o público é engraçado, isso me deixa feliz. Enfim. Galera, temos um episódio maravilhoso pra vocês hoje. Certo, vamos falar sobre gigantes na Bíblia, sim, e não só na Bíblia. Acho que dá pra dizer, sabe? Isso está provavelmente no Alcorão até certo ponto, não sei exatamente. Talvez na Torá, de certa forma, isso está em todas as religiões abraâmicas. Elas têm esse tipo de meio que referências tácitas a seres humanos gigantes. Agora tem algumas pessoas assistindo isso que pensam, gigantes existiram, eles existiram, 100% talvez existam hoje, talvez estejam no centro da Terra. Eu não sou uma dessas pessoas. Quero deixar claro que não acredito que gigantes, como pessoas enormes, tenham existido de verdade. Se eu estivesse ao lado de Shaquille O'Neal ou Yao Ming, diria, esse cara é um gigante. Mas falando de gigantes literais, diferentes, não homo sapiens. Não sei se concordo, mas ao final deste episódio posso mudar de ideia, talvez você, espectador, também. O gigante mais famoso da Bíblia, Golias, você já ouviu falar, certo? Golias virou sinônimo de algo enorme e usamos esse nome no dia a dia. Esse é o gigante mais famoso da Bíblia. Se você não conhece a história de Davi e Golias, leia 1 Samuel 17. Você tem esse pequeno pastor chamado Davi. Ele derrotou esse gigante guerreiro filisteu usando nada mais do que uma pedrinha, lançada com uma funda tipo um estilingue, e depois terminou com ele usando a própria espada do gigante. Agora, o texto bíblico descreve Golias como tendo 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente 2,97 metros, de acordo com o texto hebraico tradicional massorético. Alguns manuscritos gregos antigos afirmam que ele media cerca de 2,06 metros. Quer dizer, não é nem de longe tão impressionante, sabe? Entende o que quero dizer? Ele é só um pouco mais alto que Melo, então não é tão impressionante. Mesmo assim, era visto como imponente. Golias não é o primeiro gigante da Bíblia, então é importante entendê-lo no contexto das Escrituras. Precisamos voltar muito mais no tempo, para o mundo antes do dilúvio de Noé, onde a Bíblia apresenta pela primeira vez os Nefilins. Agora, de acordo com Gênesis 6:4, os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois. Quando os filhos de Deus uniram-se às filhas dos homens, nasceram os heróis antigos, homens famosos. Essa passagem enigmática é debatida há muito tempo. A palavra hebraica Nefilim vem provavelmente da raiz nefal, que significa cair, indicando que seriam caídos ou faziam outros cair. O livro de Números liga explicitamente os Nefilim aos gigantes posteriores. Os espiões israelitas, ao voltarem da exploração da Terra Prometida, relataram em Números 13, 33, vimos os Nefilim lá. Os descendentes de Anak são dos Nefilim.
Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e parecíamos o mesmo para eles novamente. Essa passagem liga diretamente os Anaquins, que eram como um clã gigante de cananeus, a esses antigos Nefilins. A Bíblia apresenta uma linhagem de gigantes, Nefilins antes do dilúvio, seguidos por Anaquins, Refaíns, Emins e Zemzumins. Agora há um monte de povos diferentes, basicamente, todos descrevendo gigantes. Deuteronômio 2:10 a 11 explica: os Emins viviam aqui, eram um povo forte e numeroso, eram tão altos quanto os Anaquins e também considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Parece uma letra do Eminem, né? Temos Refaíns, moabitas, Emins, Anaquins por aí. Você sabe que estou de bicicleta, é tudo meio insano. Não são só indivíduos, mas clãs inteiros conhecidos pelo tamanho. Segundo Deuteronômio 3:11, o rei Og de Bazã foi o último dos Refaíns. Sua cama de ferro tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura, cerca de 4 metros de comprimento. Isso era realmente uma cama? Era um sarcófago ou tipo, você sabe, como um caixão ou algo assim? Era só uma cama grande? O Ogão só tinha uma cama king size da Califórnia? Sabe o que quero dizer? Tipo, minha cama tem, sei lá, provavelmente uns 2,5 metros de comprimento. Não tenho 2,5 metros de altura, mas talvez uma cama de 4. Você precisa ter pelo menos 3 metros. Quem sabe? Na Bíblia, Josué 11:21-22 diz que Josué destruiu os anaquins da região montanhosa, mencionando uma cama gigante. No entanto, alguns anaquins permaneceram em Gaza, Gate e Asdod, o que é crucial. A Bíblia afirma que remanescentes desses clãs gigantes sobreviveram em cidades filisteias, como Gat, cidade natal de Golias. Então tem muita coisa acontecendo aqui, mas basicamente por toda a Bíblia você encontra essas referências a esses povos gigantes. Eu diria que os Nefilins são provavelmente os mais significativos. Não sei qual deveria ser o ensinamento da Bíblia sobre isso. Se você acredita na Bíblia e é cristão, deve aceitar que gigantes existiram, isso faz parte da crença. Você tem que ser assim? Existiu tipo um híbrido meio humano, meio anjo, demônio na Terra que era gigante. Acho que isso faz parte. Se não acredita, será que não é cristão? Não sei. Parece que você encontraria ossos ou algo assim. Tecnicamente dizem que já achamos. Vamos falar disso já. Mas tudo isso para dizer que é daí que vem essa ideia. O livro de Enoque fala muito sobre isso também. Tipo os Anunnaki descendo e se misturando com os humanos. Eu sempre digo, eu adoro como as mulheres na Terra são bonitas, que até os anjos estão vindo pra cá. Tipo, vamos ficar com essas garotas mesmo, com certeza. Vamos ter filhos com essas mulheres incríveis, né? Tá maluco? Você já viu o cara que aborda garotas dizendo saudações, belas moças? Ou aquele com um skate fazendo manobras? É curioso imaginar os Anunnaki chegando e dizendo: saudações, belas moças, vamos criar crianças demoníacas que serão destruídas pelo dilúvio. É loucura. Enfim, voltando ao Davi. Ele se tornou o rei mais celebrado de Israel, Davi, e segundo o Evangelho de Mateus, ancestral direto de Jesus Cristo. Isso é um fato histórico ou uma lenda? A narrativa está tão enraizada na cultura que muitos a veem como folclore. Mas será que a arqueologia pode provar que algumas dessas histórias são reais? Vamos falar sobre isso. Nas últimas décadas, escavações em Israel trouxeram à tona muitas descobertas. Essas descobertas não provam todos os detalhes do relato bíblico, obviamente, mas fornecem algum contexto. Serve como pano de fundo histórico e evidência material, ajudando a entender o mundo da história. Vamos analisar se essas descobertas ajudam a esclarecer a tradição bíblica dos gigantes, dos Nefilins até Golias. Então, uma das evidências que muitos dos chamados crentes em gigantes apontam são esses portões gigantes. Em Gate, segundo 1 Samuel 17:4, Golias era de Gat, cidade filisteia cujo nome em hebraico se pronuncia Gat. Mas isso não era uma vila obscura, certo? As escrituras se referem a Gat 33 vezes diferentes, indicando, algum tipo de importância. É uma das 5 principais cidades filisteias, conhecidas juntas como Pentápole Filisteia. As outras eram Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom, e foram mencionadas juntas pela primeira vez em Josué capítulo 13.
Segundo Josué capítulo 11, Gate, junto com Gaza e Asdod, serviu como refúgio para um povo conhecido como os Anaquins. E esse era um grupo que a Bíblia descrevia como gigantes, assim como outros cananeus que sobreviveram à conquista israelita. Esse detalhe é bem específico e se liga diretamente a outra narrativa bíblica sobre esses gigantes, né? Os Anaquins eram considerados descendentes dos Nefilins, de acordo com Números 13 e 33. Eram tão temidos que 10 dos 12 espiões israelitas deram um relatório negativo sobre a Terra Prometida, resultando em quase 40 anos de peregrinação no deserto. Então, literalmente, esses espiões vão e olham para essa terra e pensam: será que é possível entrar lá? Eles pensaram: uau, essas pessoas são muito fortes, não vale a pena. Assim, 10 dos 12 espiões recusaram. Yehoshua os expulsou da maior parte de Canaã, mas eles se refugiaram nessas cidades. Gate faz uma ligação bíblica entre antigos clãs de gigantes e Golias. 1 Samuel 17:23 chama Golias de campeão filisteu de Gate, e 2 Samuel traz detalhes ainda mais importantes. Esses 4 descendiam de Rafa de Gate e foram mortos por Davi e seus homens. Rafael também é ligado aos Refaíns, antigo clã de gigantes. A Bíblia identifica Golias e seus irmãos como descendentes desse povo. Então agora, quem eram os filisteus? As evidências arqueológicas basicamente sugerem que eles eram como um povo do mar. Eles eram imigrantes marítimos que chegaram ao leste do Mediterrâneo por volta de 1200 a.C. durante o colapso da Idade do Bronze tardia. Registros egípcios do faraó. Ramsés III relatam batalhas navais provavelmente contra os povos do mar. Depois da derrota para o Egito, muitos se fixaram nas planícies costeiras, hoje conhecidas como Israel, Gaza, etc. Os filisteus trouxeram cerâmica, técnicas arquitetônicas e práticas funerárias que os ligam ao mundo grego. Os filisteus eram considerados tecnologicamente avançados e guerreiros formidáveis. A cultura dos filisteus, povo do mar, se misturou com os cananeus remanescentes da região, incluindo os anaquins refugiados nessas cidades. É meio que, sabe, eu acho. A tradição dos gigantes filisteus se explica pela união do povo do mar com os anaquins, formando uma única sociedade. Os filisteus integraram ou se casaram com esses clãs de gigantes, formando uma cultura guerreira que unia tecnologia militar avançada à força e tamanho dos anaquins. Então, quando falamos sobre Gate, estamos na verdade discutindo uma das cidades mais importantes, você sabe, dessa época, com uma cultura militarista muito forte e, de acordo com as escrituras, uma cidade que especificamente abrigou e sobreviveu a esses gigantes bíblicos. Descobertas arquitetônicas na região fizeram alguns acreditarem na existência de uma cultura de gigantes. O professor de História do Cristianismo Primitivo, Aaron Mayer, comenta sobre isso e diz basicamente que os achados arqueológicos indicam que construções e fortificações na região eram muito grandes, construídas com pedras muito maiores que quase tudo do Levante na época. Nas camadas posteriores do sítio, arquitetos antigos usaram pedras de cerca de meio metro de comprimento. Na chamada camada de Golias, os blocos têm cerca de 1 a 2 metros ou 32 a 65 pés, pense nisso. Essas pedras pesam centenas ou até mais de 1000 quilos, sendo cortadas e encaixadas em paredes com muito esforço. Você sabe, engenharia sofisticada, recursos substanciais. Hora de olhar essas pedras e pensar, são enormes, então gigantes as fizeram. Devemos deixar claro que o professor Mayer rejeita essa interpretação. Ele aponta que todos os restos ósseos filisteus descobertos até agora não mostram nenhuma evidência de que os filisteus eram fisicamente maiores do que a pessoa média. Segundo ele, a arquitetura grandiosa pode ter sido inspirada por lendas sobre gigantes, e não construída por eles. Então ele afirma que as várias tradições bíblicas que se referem aos gigantes de Gate, Golias é apenas um exemplo, podem ter origem no tamanho das construções monumentais dos filisteus. Essa é uma perspectiva acadêmica importante, certo? Grandes obras arquitetônicas geram memória cultural e admiração que, com o tempo, se ligam às histórias desses grandes indivíduos. A falta de evidências não prova a ausência, como dizem. Não achamos restos ósseos que comprovem a existência desses indivíduos muito altos, mas também não escavamos tudo. Cidades antigas eram grandes e complexas, e o que resta na arqueologia é só uma pequena parte do que existiu. Além disso, o texto bíblico não afirma que todos os filisteus eram gigantes, apenas que famílias específicas eram descendentes de Rafa de Gate, basicamente aquelas que possuíam esse tamanho enorme.
Achar restos ósseos de famílias específicas de 3.000 anos atrás é muito improvável, se é que existiram. Também vale ressaltar que a própria narrativa da Bíblia faz distinção entre os filisteus comuns e esses campeões gigantes. Golias é apresentado como um campeão excepcional dos filisteus, não um soldado comum, ao desafiar Israel. O relato de 2 Samuel 21 cita apenas 4 gigantes de Gate mortos por Davi e seus homens, sugerindo que eram indivíduos raros, não uma característica cultural comum. Podemos afirmar que Gate, no século XI, era uma cidade formidável, com impressionante arquitetura defensiva. A narrativa bíblica de Golias vem de uma cidade poderosa, em acordo com a arqueologia. Isso mostra como viam a cidade e seu povo. Agora, outra evidência arqueológica muito interessante na busca por gigantes vem de um pedaço de cerâmica com o nome inscrito nele. Em 2005, o professor Maior e equipe fizeram uma das descobertas mais divulgadas da arqueologia bíblica recente. Durante escavações em Tel Safi, eles acharam um fragmento de cerâmica chamado óstraco com texto riscado. Encontrar cerâmica com escrita não é incomum em sítios antigos. Na verdade, é uma das coisas mais comuns que normalmente se encontra. Sabe, as pessoas no mundo antigo costumavam usar pedaços de cerâmica quebrada como superfície para escrever, certo? É de graça, está sempre disponível e é durável. Então você podia encontrar um pote quebrado na beira da estrada e pensar: aqui está a minha, sabe, a lista do que preciso do mercado. Dava para um dos seus servos e eles levavam, sabe, eles levavam. Era como um papel de rascunho, o que hoje chamam de óstraco. Este era especial. A equipe datou isso entre o século X e início do século IX a.C., com base na camada arqueológica e no estilo da cerâmica. O texto escrito é um roteiro filisteu antigo com letras semíticas, mostrando um híbrido interessante que reflete as origens egeias dos filisteus e sua adaptação ao mundo semítico. Falamos um pouco sobre, sabe, os povos do mar que basicamente se misturaram com os cananeus que viviam na região. Agora, na superfície desse pedaço quebrado de cerâmica, há 2 nomes, ALWT e WLT. Ao analisar os nomes, o professor Maior percebeu algo impressionante. A grafia e a estrutura fonética se assemelham muito ao nome hebraico Golias, Goliat na pronúncia hebraica. Deixe-me esclarecer, o ostracon não comprova a existência do Golias bíblico. Ele não menciona Davi, não descreve combate, não fornece detalhes necessariamente da Bíblia, mas o que ele mostra. Acho importante notar que nomes parecidos com Golias eram usados por filisteus de Gate na mesma época. Agora, essa descoberta ganha mais significado quando consideramos as tradições bíblicas sobre Gate. Segundo Josué 11, os Anaquins, citados em Números 13 e 33 como descendentes dos Nefilins, se refugiaram nessa região. Agora, o fato de nomes filisteus semelhantes a Golias aparecerem em Gate, justamente a cidade que a Bíblia identifica como tal. Esse refúgio para esse povo gigante sugere que os autores bíblicos tinham algum conhecimento preciso tanto das convenções de nomes quanto das associações culturais de cidades específicas. O nome Golias pode ter tido conotações no passado. Alguns estudiosos sugerem ligação com termos como exilado ou viajante. Isso pode indicar o status dos Anaquins como refugiados expulsos de suas terras para o território filisteu, independentemente da etimologia estar correta. O uso desses nomes em Gate seguia a narrativa bíblica de que a cidade abrigava remanescentes do povo chamado Golias. Devemos refletir sobre o significado disso nesse contexto. Então, por séculos, você sabe, céticos sugeriram que esse nome, Golias, pode ter sido, sabe, inventado por escritores bíblicos posteriores, ou emprestado de alguma outra tradição literária, ou simplesmente completamente inventado. A descoberta desse pedaço de cerâmica mostra que o autor de Samuel conhecia nomes filisteus autênticos. Eles não estavam simplesmente inventando, e mais especificamente, eles sabiam que nomes como Golias estavam associados a Gate. A cidade, como você sabe, é sempre vista como lar desses guerreiros gigantes. Isso é o que os arqueólogos chamam de verossimilhança cultural. Essa palavra sofisticada descreve a qualidade de conter detalhes autênticos fiéis ao povo e ao período histórico descritos. Como se alguém escrevesse uma história sobre a Chicago dos anos 1920 usando gírias, nomes de ruas e detalhes de bares clandestinos daquela época. Isso não provaria que a história específica deles era verdadeira, mas demonstraria que eles realmente tinham conhecimento genuíno daquela época e lugar. Este ostracon é frequentemente chamado de inscrição de Golias, mas isso é um pouco enganoso, como Maier já esclareceu. O Golias da inscrição de Gate não é o Golias bíblico.
Ele destaca que muitos estudiosos da Bíblia veem elementos lendários na história de Golias. Mas isso prova que quem escreveu aquele relato em 1 Samuel estava descrevendo a linguagem específica que teria sido usada na região. Então, parece que algumas dessas descobertas arqueológicas realmente apontam para um conhecimento real e autêntico das pessoas e do período. Então, novamente, há muitos críticos que dizem que essas coisas eram apenas fictícias, inventadas, etc. Mas parece que esse era o vernáculo usado na região. Agora, há outras evidências que são muito mais interessantes agora. O tesouro de Kefar Monash é fascinante. Para entender seu significado, precisamos voltar à primavera de 1962. Um fazendeiro israelense ara campos perto de Kefar Monash, a cerca de 80 quilômetros ao norte de Got. Essa é a cidade de Golias, onde seu arado encontra algo duro no solo. Ele encontrou um tesouro propositalmente escondido, com cobre, armas, ferramentas e outros itens, enterrado por milênios. A coleção inclui machados, pontas de lança, itens de prata e contas pequenas. Mas os cabos de madeira das armas apodreceram, sobrando só os instrumentos de cobre. Ao examinar a descoberta, arqueólogos notaram algo estranho. Muitas dessas armas eram dramaticamente superdimensionadas. Quero dizer, elas eram gigantes em comparação com os exemplos típicos do Antigo Oriente Próximo. Agora vamos contextualizar. A região já tinha produzido milhares de armas de bronze e cobre em escavações no Egito, Mesopotâmia, Levante e Anatólia. Arqueólogos estudaram essas armas e criaram classificações por tamanho e formato. As lâminas de machado de Kefir Monash eram semelhantes às de Tel Safi, em Gat, o que logo chamou a atenção do arqueólogo. O que essas armas tipo Gate faziam enterradas 80 quilômetros ao norte? Considerando que a tradição bíblica aponta este local como refúgio desses guerreiros gigantes, será que essas armas enormes teriam ligação com essa tradição? O que mais surpreendeu os pesquisadores foram as pontas de lança. O relatório arqueológico oficial afirma: este é o grupo mais notável das descobertas de Monash. As 4 pontas de lança eram armas poderosas, belamente proporcionadas e de excelente manufatura. Todas as 4 são idênticas em formato, embora diferenciem em tamanho. A menor mede 333 centímetros, contando a espiga, onde a lâmina se liga ao cabo de madeira. O peso é de 0,35 kg, com 13 polegadas de comprimento e 0,7 libras. A maior mede 66 cm e pesa 2,26 kg e 4,5 kg. Para comparação, as pontas de lança locais medem cerca de 6 ou 7 centímetros. Imagine uma ponta de lança. É mais ou menos, 3 polegadas, isso dá cerca de 3 polegadas, certo? Você espera que sim, você saberia, Cristos. Os encontrados em Kefar Monash têm 26 polegadas. Essa é a ponta da lança. Então, se você imaginar uma lança, isso é só a ponta dela, o resto da lança então é enorme agora. Essas pontas de lança são cerca de 10 vezes maiores que as da região. O relatório destaca que são enormes. As lâminas são arredondadas na seção transversal e quadradas nas pontas, com marcas de fortes marteladas na superfície. As pontas de lança mostram sinais de uso, com a mais pesada dobrada e desgastada em vários pontos da borda. Detalhes sobre desgaste e danos são importantes, certo? Porque inicialmente as pessoas tentam ignorar isso e dizem algo como: esses são objetos cerimoniais. Eles, nunca foram usados. Foram dados como presentes para, guerreiros formidáveis. Se há sinais de desgaste, talvez não fossem só cerimoniais, mas armas realmente usadas em combate. O relatório destaca que essas pontas de lança pesadas exigiriam uma haste longa e equilibrada. A ponta de lança e a haste juntas formariam uma arma provavelmente mais longa que a altura de um homem. Aqui fica interessante. Após descrever essas armas, o relatório arqueológico traz uma conclusão intrigante. No caso das lanças de Monash, porém, seu tamanho e peso incomuns parecem ser um obstáculo, em vez de uma ajuda para quem as carrega. Em outras palavras, essas armas são grandes demais para serem práticas para um ser humano normal. O relatório especula sobre usos alternativos das armas, em vez de considerar que foram feitas para pessoas grandes. Talvez fossem grandes maços de tendas, certo? Dizem isso porque, pelo tamanho, a lança seria um bom mastro. Uma nota de rodapé sugere que talvez fossem usados como ariete em guerras de cerco. Agora, essas explicações, podem não ser satisfatórias para alguns.
Se você acha uma arma danificada e grande demais para pessoas comuns, pode ser que fosse feita para alguém muito grande. Quem sabe? Isso nos traz de volta a essa história de Golias e suas armas. Mas também a toda a tradição bíblica desses guerreiros gigantes. Agora, a Bíblia não descreve apenas um gigante com uma arma em comum, ela descreve vários encontros com vários gigantes em diferentes períodos de tempo. Interessante notar que, em 1 Samuel 17:7, a Bíblia descreve detalhadamente o equipamento de Golias. Ele tinha uma lança de bronze pendurada entre os ombros. O cabo de sua lança era como uma viga de tecelão, e a ponta de sua lança pesava 600 siclos de ferro. Então vamos analisar essa comparação com uma viga de tecelão. Evidências arqueológicas de Israel indicam que os teares antigos tinham formato específico, incluindo a viga. A haste horizontal, onde o fio é enrolado, mede cerca de 1,5 metro de comprimento e tem 5 a 6 centímetros de espessura. Eram peças de madeira robustas e grossas, capazes de suportar a tensão de vários fios sem quebrar. Então, quando o texto bíblico diz que a lança dele era como a haste do tecelão, não está falando principalmente do comprimento, mas sim enfatizando a grossura e a força do cabo. Uma lança normal tem cerca de 1 polegada de diâmetro, mas a dele parecia ter umas 3 polegadas. A descrição aparece 4 vezes nas escrituras, 2 sobre a lança de Golias e 1 sobre a lança de alguém dito irmão de Golias. Refere-se a uma arma de um guerreiro egípcio gigante, com mais de 2,20 metros de altura. A consistência dessa descrição, como uma viga de tecelão, indica que era uma forma tradicional de descrever armas ou grandes guerreiros na época. Talvez uma frase usada por gerações descreva os armamentos dessas pessoas grandes. Agora veja o peso. O texto bíblico relata que a ponta da lança pesava 600 ciclos de ferro. Vamos calcular. Um ciclo de ferro equivale a 129 gramas. Então a ponta da lança de Golias pesava cerca de 7,5 quilos ou 16 libras. Antes, na narrativa bíblica, há outro ponto de referência, 2 Samuel 21. Descreve Isbi-Benob, descendente de Rafa, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, metade da de Golias. Isso indica várias armas de supervisão ligadas aos guerreiros gigantes, não só uma afirmação exagerada. Compare com a horda de Monash. A maior ponta de lança tinha cerca de 2 quilos, ou 160 ciclos, sendo muito maior que outras da região, mas é só 1/4 do peso da ponta de lança de Golias e metade da de Isbi-Benob. Embora as armas de Monash fossem enormes, não chegam ao tamanho das armas de Golias descritas nas Bíblias, o que é importante. Se essas armas fossem idênticas às descrições bíblicas, pareceria forçado. Como são grandes, mas não tanto, isso pode até aumentar a credibilidade. São uma descoberta arqueológica real e próxima, mas não exata. São maiores que o normal, mas menores do que o descrito. Elas podem indicar o tipo de armas usadas por guerreiros extraordinariamente grandes que tinham armas personalizadas para seu tamanho único. Agora, há uma questão cronológica específica que precisa ser abordada. O relatório arqueológico data o tesouro de Monash como sendo da Idade do Bronze Inicial, ou do começo da Idade do Bronze Inicial. Isso foi entre 3.200 e 2.750 a.C., cerca de 2.000 anos antes de Davi e Golias. Agora surge um problema. Por que armas da Idade do Bronze, 3.200 a.C., seriam relevantes para um guerreiro da Idade do Ferro, 1000 a.C.? E há algumas possibilidades. Primeiro, a datação pode estar incorreta. Segundo, essas poderiam ser armas antigas que foram coletadas, preservadas ou até mesmo reutilizadas, tipo centenas de anos depois de terem sido feitas. Os antigos às vezes recuperavam armas antigas. Além disso, a ligação com Golias pode ser coincidência. Essas armas podem indicar uma tradição distinta de guerreiros gigantes, fora da narrativa bíblica. Agora, outra possibilidade é que, você sabe, a tradição desses guerreiros gigantes existiu por milhares de anos. Na Bíblia, quero dizer, a Bíblia menciona pessoas gigantes, até mesmo você sabe, antes do dilúvio. Assim, é possível que essas pessoas tivessem armas que foram enterradas ou perdidas ao longo de milhares de anos. E não só com Golias, mas muito antes dele. Isso potencialmente se alinharia com essa linha do tempo bíblica que apresenta os gigantes não como um fenômeno isolado, mas como um povo com história. Então você tem os Nefilins antes do dilúvio. Seus descendentes foram os Anaquins, Emins, Rafaíns e, por fim, os últimos remanescentes dessa cidade filisteia na época de Davi. Agora isso é como uma tradição de 1000 anos desse armamento incomum que explicaria esse tipo de descoberta arqueológica.
A resposta honesta é que ninguém realmente sabe. A Horda de Monash nos apresenta essas armas genuinamente estranhas e superdimensionadas que mostram sinais de uso em combate. E elas estão conectadas, você sabe, a essa cidade gigante de Goth por meio dos tipos de armas correspondentes que eles tinham, especificamente com os machados. Mas ainda assim, elas estão enterradas bem longe e datadas de um período anterior ao da época bíblica. Sabemos apenas que é uma descoberta bizarra. Se isso reflete uma tradição antiga que originou as lendárias armas desses gigantes, ou é só uma curiosidade arqueológica sem relação, ainda permanece em aberto. Outra coisa encontrada em Kefarmanash que é muito interessante é o que as pessoas costumam descrever coloquialmente como a armadura de Golias. Atualmente existem cerca de 800 peças de armadura de cobre em formato de escamas. Para entender isso, precisamos discutir como a armadura existia no mundo antigo. As primeiras armaduras eram simples, feitas de couro grosso ou tecido que absorvia golpes, mas com o avanço da metalurgia e da forja de ferro e cobre, essas coisas começaram a mudar e eles passaram a incorporar metal em suas armaduras. Agora, o desafio era equilibrar proteção com mobilidade. Essas placas de metal protegiam bem, mas eram pesadas, por isso criaram uma armadura escamada parecida com escamas de peixe. Eram pequenas placas de metal sobrepostas presas a uma base de couro ou tecido. Cada uma tinha formato de folha, alguns centímetros de comprimento, alinhadas como telhado, permitindo que as pessoas se movessem rapidamente, mas também protegia contra golpes de armas. Curiosamente, em Kefarmanash foram achadas 800 escamas de cobre com características únicas, diferentes das armaduras de escamas comuns da região. Elas tinham furos feitos no centro para esses encaixes, e essas escamas apresentavam saliências elevadas ao longo das bordas. O relatório arqueológico indica que as saliências eram usadas para costurar as escamas no couro por baixo. O que intrigou os arqueólogos foi a grande quantidade encontrada nesse local. O relatório aponta que muitas escamas encontradas podem indicar várias, e depois sugeriu-se 4. Cotas de malha estariam escondidas no tesouro de Manesh. O único paralelo para as escamas de Menash está em Telgoth, onde escamas de cobre idênticas, também em pacote, foram achadas na muralha da cidade. Vemos novamente a ligação entre o tesouro de Manesh e Goth pelas mesmas questões cronológicas, pois essas escamas datam do início da Idade do Bronze. Falamos de Golias por volta de 1000 a.C. mesmo que as escamas não sejam tão antigas quanto indicam as evidências. Elas antecipam a história das armaduras sofisticadas em séculos, mudando nossa visão sobre a tecnologia militar, não só sobre Golias. Pense no impacto disso na tradição bíblica e nos cristãos ouvintes. Se armaduras de escamas de metal já existiam no Levante por volta de 3200 a.C. e essa tecnologia foi preservada por essa cultura guerreira, as descrições bíblicas desses gigantes armados abrangem do período pré-dilúvio até Golias e a Idade do Ferro. É possível? Há uma tradição tecnológica autêntica mantida por milênios, sustentada por essa cultura de guerreiros gigantes? A Bíblia frequentemente liga gigantes a armas avançadas, o que pode refletir uma memória cultural real, e não só um recurso literário. Curiosamente, a Bíblia respalda essa ideia de armadura. Em 1 Samuel 17,5, a armadura de Golias é descrita assim: ele usava uma cota de malha, uma armadura de correntes. Como você pode imaginar, as escamas e o peso da cota eram de 5.000 ciclos de bronze. Então agora, mais uma vez, 5.000 ciclos de bronze. Isso equivale a cerca de 57 kg de armadura de metal, é uma quantidade extraordinária de peso para carregar em uma batalha. Uma armadura completa de placas de metal pesa geralmente 25 kg. Então, alguém conseguiria lutar de forma eficaz usando 57 kg de armadura. Bem, você teria que ser um gigante. Se a armadura for bem projetada e as placas bem distribuídas, não é impossível, mas a pessoa precisaria ser enorme. Uma pergunta interessante da Horda Menash que precisamos fazer é, neste relatório arqueológico, diz que há 800 placas que representam vários tipos diferentes de armaduras. 4 foi a estimativa deles. Mas há outra explicação que os crentes dessa história vão propor. Talvez essas 800 placas não tenham vindo de 4 armaduras, mas sim de uma única armadura gigante. Uma camisa de armadura de escamas comum usa de 200 a 300 placas, mas se você criasse uma armadura para alguém enorme, com 2,10 metros ou mais de altura, seriam necessárias cerca de 800 placas para uma armadura de gigante, o que não é tão absurdo. A interpretação fica mais interessante ao lembrar que as placas foram enterradas juntas, como um tesouro escondido. Por que alguém esconderia 4 armaduras normais juntas?
E se fosse apenas uma peça lendária, como a armadura de um guerreiro ou chefe famoso por seu tamanho? Escondê-la para protegê-la pode fazer mais sentido. Povos antigos viam o equipamento desses guerreiros como relíquias valiosas. Às vezes, eles enterravam esses itens para honrá-los ou os escondiam para evitar que outra tribo os capturasse e destruísse. Então, agora não podemos provar essa interpretação, mas é interessante considerar essa possibilidade. Eles encontram todas essas, sabe, como escamas, todas em um só lugar, junto com essas, sabe, ferramentas gigantes. E você pensa, talvez isso seja apenas como o baú de guerra de um grande guerreiro daquela época. E quando eu digo gigante, talvez ele fosse tipo, sabe, 2,30 m, 2,40 m, ele pode ter tido, sabe, quase 2,40 m de altura. E isso é bem grande. Então, hoje você pode ir ao Museu de Israel em Jerusalém e examinar essas escamas de perto, e na verdade elas são relativamente pequenas individualmente, você pode segurar uma na palma da mão. A ideia é que, se for fazer essas escamas, procure um ferreiro de verdade. Faz armaduras para todos, mas só faz uma gigante cheia de peças, então teria tamanho normal para uma armadura comum. Quando você reúne várias, elas funcionam. Se vir 800 juntas, imagine-as presas nesse suporte de couro. E você realmente começa a apreciar o quão sofisticada era a tecnologia desse mundo antigo. Você entende por que a Bíblia detalhou tanto a armadura de Golias. Ele era um campeão com o que havia de mais avançado em tecnologia militar. Isso era como o F-16 da época. Era caro e especializado, e isso só mostra o quão elite ele era como guerreiro. Esse não é o único exemplo de, digamos, arqueologia bíblica que fala sobre gigantes. A narrativa bíblica de Golias traz um detalhe estranho, mas que se relaciona a evidências arqueológicas e médicas. Isso traz mais informações sobre a tradição bíblica que liga Golias a antigos clãs de gigantes. Interessante. 1 Crônicas 22. Samuel 21 afirmam que Golias tinha filhos ou irmãos. O hebraico pode se referir a descendentes diretos ou parentes distantes que viraram guerreiros. Um desses indivíduos é descrito com 24 dedos, 6 em cada mão e pé. A passagem diz: em outra batalha em Gate, havia um homem gigante com 6 dedos em cada mão e pé, totalizando 24. Ele também era descendente de Rafa, novamente Rafa, um dos descendentes dos Refaíns, que são outro desses povos gigantes. Ao identificar o guerreiro de 6 dedos como descendente de Rafa, o texto bíblico o liga diretamente aos antigos povos gigantes, a mesma linhagem dos Anaquins até os Nefilins. Agora, na terminologia médica, essa condição é conhecida como polidactilia, e vem do termo grego que significa muitos dedos. Anomalia genética em que a pessoa nasce com dedos extras nas mãos e pés, e não é tão rara. A polidactilia ocorre em cerca de 1 a cada 1000 nascimentos no mundo, embora a frequência varie entre populações. Na maioria dos casos, há um dedo extra pequeno e não funcional, removível por cirurgia. Em outros, os dedos extras são totalmente formados e funcionais. Registros históricos mostram pessoas com polidactilia que usaram dedos extras em tarefas práticas. Alguns são músicos, artesãos ou guerreiros, e isso costuma ser hereditário. Esse texto bíblico cita esse detalhe para explicar uma linhagem de guerreiros famosa por essa característica incomum. A passagem menciona guerreiros de Davi que derrotaram vários descendentes de gigantes de Gate. Em 2 Samuel 21, há 4 confrontos com esses gigantes, terminando no versículo 22. Esses 4 descendiam de Rafa e foram mortos por Davi e seus homens. O guerreiro polidátilo pode ser apresentado como um desses 4, todos da mesma linhagem. Durante muito tempo, céticos viam isso apenas como lenda e exagero típico de histórias de heróis. É como, você tem um gigante, e não só ele era gigante, as mãos dele também eram gigantes, eram tão grandes que tinham 6 dedos. Depois de descobertas arqueológicas indicaram algo interessante. Em artigos sobre polidactilia no mundo antigo, RPD, Bennett relata descobertas de diversas escavações arqueológicas. Ele diz: 2 casos de polidactilia do século X-III a.C. surgem em sarcófagos de argila com estilo quase egípcio, achados em Deir al-Balah, perto de Gaza. Um deles, antes da coleção de Mushdayan e agora no Museu de Israel, retrata um homem com 6 dedos na mão esquerda. Trude Doughton fez outra escavação sem detalhes claros, mas feita para mostrar um polidátilo, agora. Esses não são exemplos isolados, o artigo faz referência a outras representações de polidactilia do Oriente Próximo, do Egito, da Mesopotâmia e do Levante.
O interessante nessa observação é seu significado cultural. Os primeiros exemplos sugerem que a polidactilia era vista como traço de gigantes ou pessoas com superpoder ou força divina. Nesse contexto, vemos representações com mais de 6 dedos nas mãos ou pés. Isso indica que nessas culturas, a polidactilia era ligada a pessoas de tamanho e força incomuns. Isso se alinha novamente com a narrativa bíblica. Sob uma perspectiva genética moderna, existe certa conexão potencial. O texto bíblico fala de uma linhagem descendente de R.A. Em Goth, eram notáveis pela altura e polidactilia ocasional. A medicina já identificou condições genéticas que causam gigantismo e polidactilia simultaneamente. Mutações na regulação do hormônio do crescimento podem ocorrer junto com mutações que afetam a formação dos membros. Isso é chamado de efeitos pleiotrópicos, ou seja, quando uma única mutação genética produz múltiplos efeitos aparentemente não relacionados. Exemplo disso são formas da síndrome de Greg-Cephopoulos-Syndactylia, onde mutações no gene GLI3 podem causar padrões de crescimento incomuns e polidactilia. Embora não possamos diagnosticar pessoas antigas com condições médicas modernas, isso já foi estudado atualmente. Que esses fatores genéticos podem fazer com que as pessoas tenham uma altura enorme e incomum, além de um dedo extra. Os autores bíblicos registraram tradições sobre linhagens de guerreiros nessa região, não inventavam esses detalhes. Supostos descendentes de Rafael que viriam dos gigantes nefilins. Agora, de uma perspectiva médica moderna, podemos entender que isso pode ser apenas mutações genéticas. De uma perspectiva cultural antiga, isso marcava esses indivíduos como extraordinários. Curiosamente, o texto bíblico não apresenta esses detalhes como sobrenaturais ou milagrosos, mas como fatos. Registra apenas que esses indivíduos existiram, eram gigantes com 6 dedos, lutaram contra Israel e foram derrotados pelos guerreiros israelitas. Mostra-os como últimos desse povo antigo e, ao final, como resultado da campanha de Josué para expulsar os anaquins. Com apenas esses poucos sobreviventes restantes nas cidades filisteias agora, esse relato meio que aumenta a plausibilidade das histórias de certa forma. Se os autores bíblicos inventassem lendas, poderiam criar gigantes ainda mais fantásticos, como com 6 metros asas ou cuspindo fogo. Em vez disso, eles registraram o que parecem ser características físicas plausíveis e medicamente possíveis, e conectaram esses indivíduos a uma narrativa bíblica mais ampla sobre povos gigantes, que remontam a muitos livros ao longo da história. Já falamos sobre Golias entre os filisteus e evidências desses gigantes, mas Davi foi real ou apenas uma lenda? Muitos que você conhece dirão que personagens bíblicos, como Jesus, talvez nem tenham existido ou não tenham sido reais. A maioria dos historiadores acredita que Jesus existiu, mas ainda há debate sobre Davi histórico. Mas parece que surgiram novas evidências que apoiam a ideia de que esse rei realmente existiu, e muito disso aconteceu em 1993. Em Teldon, norte de Israel, arqueólogos acharam fragmentos de um monumento de pedra. Essa antiga estela foi reaproveitada como material de construção ao ser limpa e remontada. Eles viram 13 linhas escritas em aramaico antigo e na linha 9, 2 palavras eletrizaram o mundo da arqueologia. Bet David, caça de Davi. Isso não foi escrito por israelitas, mas esculpido por um inimigo, provavelmente o rei Hazael da Síria, que se gabava de vitórias sobre Israel e Judá. Ou seja, dentro de um século da vida de Davi, nações estrangeiras já reconheciam Judá como dinastia davídica. Foi a primeira referência extrabíblica já encontrada a Davi, prova de que o famoso rei de Israel existiu e não foi invenção posterior. Mas esse debate mudou logo depois. Atualmente, poucos estudiosos sérios duvidam da existência real de Davi, apesar das histórias misturarem fatos e mitos. E quanto ao ato mais infame de Davi, o assassinato de Golias? Aqui, a arqueologia se torna fascinante. Não podemos provar que o duelo ocorreu, mas o cenário se encaixa bem. Os filisteus, com cidades fortificadas como Gate e armas superiores, eram poderosos. Israel, menor e emergente, lutava contra eles frequentemente. O campo de batalha descrito em 1 Samuel, o Vale de Elá, é um lugar real, e aquela humilde funda de que as pessoas falam estava longe de ser como um brinquedo de criança. Fundas antigas eram armas militares poderosas. O rei Tutancâmon foi enterrado com fundas. Relevos egípcios mostram soldados usando fundas de navios em batalha. Arqueólogos acharam pedras de funda em todo o Mediterrâneo, projéteis lisos do tamanho da mão que chegavam a mais de 160 km por hora.
Usada corretamente, um atirador habilidoso acerta alvos a 40 metros. Essas ferramentas são comuns na caça e guerra. Então, se você conseguisse ficar longe o suficiente de Golias e sua lança gigante, poderia acertá-lo com uma funda e até mesmo nocauteá-lo. Ou seja, ele não lutava à toa, mas usava sua única vantagem. A história de Davi e Golias não é fantasia, mas um drama possivelmente baseado em uma cultura e guerra reais. É uma figura histórica real cujo nome foi gravado em pedra há 3.000 anos. A arqueologia não comprova todos os detalhes da Bíblia, mas revela um mundo real por trás dessas lendas. E nesse mundo, pastores podiam se tornar reis, e uma única pedra podia potencialmente derrubar um gigante. Então é isso. Examinamos várias categorias de evidências ligadas aos relatos bíblicos de Davi, Golias e dos gigantes. Você sabia que há grandes fortificações em Gate do século XI, mostrando que ele era um verdadeiro guerreiro? Cidade dos Filisteus, essas estruturas enormes demonstram poder e sofisticação. Cerâmica antiga exibe nomes de Golias, comprovando que esses termos eram usados pelos filisteus nessa época. As armas gigantes de Kefarmanash possuem lanças até 10 vezes maiores que as da época. Claro, as escamas de armadura de cobre, novamente em grande quantidade, provavelmente vindas de uma única armadura para um humano de grande porte. E então você tem a evidência dessa polidactilia e sua conexão com o fato de que algumas pessoas têm gigantismo e também um dedo extra. E claro, a evidência de Davi como figura histórica em Teldan mostra novamente que fundas eram armas militares eficazes. E toda essa história de Davi e Golias pode ter sido real. Que conclusão real podemos tirar disso? Primeiro, quero deixar claro que essa evidência não prova que existiu um guerreiro chamado Golias que realmente existiu. Isso não prova que essa batalha ocorreu exatamente neste vale. Isso não comprova que todos os detalhes da narrativa bíblica estejam certos, nem a existência dos nefilins ou qualquer evidência física desses gigantes pré-diluvianos. Isso mostra algo ainda relevante. A narrativa bíblica tem base em contexto histórico e cultural real. A história traz conhecimento autêntico da região na época, descrevendo locais, armas e armaduras realistas. Além disso, a narrativa segue a tradição bíblica sobre grandes pessoas presentes de Gênesis a 2 Samuel. Acho importante porque lida com a rejeição comum da história, como gigantes igual dragões. É tipo, sabe, nem começo a falar. Dragões podem ser só dinossauros, mas foi um exemplo ruim. As pessoas dizem, ignore os gigantes, tanto faz. As evidências indicam que havia registros de pessoas anormalmente grandes. Eles eram gigantes literais, do jeito que as pessoas pensam em gigantes hoje, sabe? Tipo, um olho só. Pessoas enormes de 9 metros, não necessariamente, sabe? Pode ter sido apenas um grupo geneticamente propenso à altura, o que fez essa cultura ser vista como um povo de gigantes. E de novo, acho que a história é útil porque, sabe, legitima Davi como rei e o mostra como o campeão escolhido por Deus, o que contribui para a preexistência de Jesus e tradições posteriores no Evangelho. Mostra também o poder de Deus para derrotar não só inimigos humanos, mas os remanescentes dos antigos gigantes que ele tenta remover da terra. Isso faz várias coisas, tanto literária quanto teologicamente, que novamente você não pode realmente provar ou refutar nos registros históricos, mas serve a vários propósitos diferentes. No fim, o debate continua como deve, mas agora com algumas evidências físicas. E alguns artefatos que realmente apoiam a narrativa bíblica de certa forma, e talvez, quem sabe, possam haver mais artefatos a serem descobertos no futuro. E essa é toda a evidência arqueológica que temos desses gigantes na Bíblia. Então, quero dizer, do jeito que eu vejo isso, eu penso, provavelmente havia algumas pessoas altas, provavelmente tinham uns 2,10 metros, talvez 2,20 metros, quem sabe, e talvez eles fossem, sabe, todos do mesmo clã. Especialmente naquela época, as pessoas costumavam se casar entre si com muito mais frequência. Só haveria pessoas altas gerando mais pessoas altas, que seriam incorporadas por outras sociedades. Tipo, ei, vocês podem ser os guerreiros porque são tão grandes e altos, vocês podem acabar com todos os nossos inimigos. Então eles se tornam como uma classe de guerreiros que anda por aí, e depois as pessoas mitificam essa classe de guerreiros. E ficam tipo, essas pessoas são descendentes, sabe, dessas outras pessoas, dessas histórias antigas, os Nefilim, os Anunnaki, como você quiser chamar, sabe? Essas pessoas não são totalmente humanas, são uma espécie de híbrido com algo mais.
Acho que é só um jeito dos humanos conceituarem essas pessoas grandiosas do passado. Quero dizer, essas espadas, elas podem ser cerimoniais, sabe, do tesouro de Kefamonash, assim como as lanças podem ser cerimoniais, elas podem ser usadas de uma forma não convencional, como um arite ou algo assim. Mas também é possível. Não seria estranho pra mim se um cara de 2,40 metros recebesse armas personalizadas. Ou ele usava uma armadura gigante porque era muito grande. Quem sabe, ainda mais se a média era só 1,5 metro. Você vê alguém com 2,44 metros e pensa, faz sentido. Quem foi o homem mais alto? Robert Wadlow, certo? Vamos descobrir. Só imaginei isso? Sou bom com algumas dessas minhas coisas estranhas. Fatos bobos. Notei que você tinha um Ripley's Acredite Se Quiser na infância. Sim, mano, foi de lá que eu tirei isso. Quero dizer, ele andava por aí com 2 metros e 72 centímetros. Ele tinha um problema na hipófise, um tumor na glândula da cabeça que o deixou muito alto. Ele viveu até 22 anos, o que é razoável. Nas fotos parece mais velho. Olhando, ninguém diria que tinha 22 anos. Mas é possível que antigamente alguém nos tempos da Bíblia tenha tido problema na glândula pituitária e ficado muito alto. E aí falaram, bom, vai lá e luta. Aqui está uma armadura, aqui está uma espada, manda ver. Ele virou um guerreiro lendário e enterraram seus pertences. Pra mim faz sentido. Então, eu não sei, é um gigante do jeito que a gente descreve? Não, acho que era uma forma de descrever pessoas realmente grandes, mas afinal, o que é um gigante? De novo? Isso volta ao que eu disse antes. Se você vê um cara super alto, você pensa, esse é um gigante. É uma sociedade inteira de pessoas gigantes que não são humanas, na verdade, que tem, sei lá, uns 9 metros de altura. Não acho que seja o caso, mas pessoas muito altas lutam batalhas e ganham armaduras personalizadas por serem úteis. Não vou dizer que não é possível. Acho que há algo nisso e que as pessoas mitificam os nefilins, tipo, esse cara é super alto, por que ele é tão alto? Um ancestral dele se relacionou com um humano, mas ele é um demônio ou algo semelhante. O que vocês acham? Esqueci algo? Comentem e avisem. Se estiver enganado, é só minha opinião. Crisos, sua opinião? Eu simplesmente adoro chamar um dedo extra na mão ou no pé de dígito. Isso é irado. Por isso pedi. Me passa seus dígitos e só os cumprimento. Mas pra você, todo mundo é gigante, né? Crisos tem 1,20 metros. Ai, Você não precisava disso hoje, cara. Deixa eu voltar atrás nisso. Deixa eu desfazer tudo isso. Sabe, bem, você sabe, todo Crisos vê um gigante toda vez que se olha no espelho, tô certo? obrigado. Eu precisava disso hoje. Ele tira um negócio dele, cara. É assim que eu chamo o que é para o Manash. Só as calças do Crisos com aquele volume. Esse é um canal de acampamento religioso. Não podemos ser devassos. Desculpa, pessoal, fui rude. Se esqueci algo sobre o assunto ou alguma arqueologia legal, comentem e avisem. E o que vocês acham gigantes são reais? Isso era só uma forma literária de descrever pessoas altas? Ou foi tudo inventado, um relato fictício? Eu adoraria saber da opinião de vocês. Por favor, deixem um comentário. Confiro tudo, beleza? YouTube, Spotify e o comentário mais curtido deste vídeo vão ganhar brindes grátis que enviaremos. Também posso ser encontrado na estrada. Mark Agnon ao vivo. Vou fazer 1 hora de stand-up comedy. Todo mundo tem falado disso e vejo vocês no futuro aqui no acampamento da religião. Que a paz esteja com vocês.